Vamos ver qualquer aqui. coisa você fala o nome de quem é. Se a gente quiser conhecer, aí entra. Bom, pessoal, estamos aqui com mais um Pio Literário, número 17, com o lançamento desse livro muito fofo, o livro Divino, um burrinho diferente, da Renata Oliveira. Antes de iniciarmos esse bate-papo, desejo agradecer à Faculdade Inesp, que é uma instituição, Faculdade Inesp de Jacareí, que é uma instituição que apoia a literatura do Vale do Paraíba. Muito obrigada. Sem a faculdade, sem o apoio cultural da faculdade, nós não estaríamos hoje aqui, tá bom? Então, Renata, seja bem-vinda ao Pio Literário. Obrigada, muito feliz, obrigada pela participação de todos vocês. Nossa, um dia muito especial. Com certeza, né? Renata, como eu já tinha perguntado antes, vou fazer novamente essa pergunta, essa sua relação com a literatura, ela já é algo muito antiga ou é algo que surgiu de um tempo para cá? Não, é antigo. Eu acredito que, como a maioria dos autores, é desde criança, né? Eu me lembro, tinha por volta de uns 5 anos, a minha mãe me deu um livro infantil, todo ilustrado, chamado A Galinha Ruiva. Ela leu a história para mim, eu fiquei toda encantada com aquele livro, né? Com as cores, com a história. Mas uma coisa interessante que eu fiquei encantada também, pensando que a alegria era o trabalho daquele autor. Eu pensava sobre o autor. Então, foi aquilo curioso, porque sempre quando eu li uma história infantil, eu me encantava com a história, mas eu ficava imaginando que fascinante era a vida do autor, aquele que escreveu, que deu vida àquela história. E aí, com o passar do tempo, eu sempre gostei muito de ler, mas o despertar da escrita veio com 16 anos. Foi por conta de um acidente que eu tive, e eu tive que ficar um tempo, em repouso, paradinha ali, e aí eu tinha um caderninho que estava ali guardado, uma caneta, eu falei, vou escrever uma história. E comecei a escrever uma história, e aquilo foi fluindo, e foi leve, foi muito prazeroso, muito gostoso. Naquele momento, quando eu terminei aquela história, eu pensei, isso que eu quero para minha vida, eu quero fazer isso. Mas como na maioria das vezes a gente vai escrevendo e vai guardando tudo na gaveta, vai deixando e o sonho vai ficando, vai ficando. Então eu só vim resgatar mesmo há 6 anos atrás, quando eu falei, não, agora eu vou escrever, e comecei a fazer o projeto de escrever a história do burrinho divino, dos outros personagens, e até que chegou até esse momento, mas é algo bem antigo. Eu acho que todo escritor passa por isso, né? Começa com algo na infância, aquela coisa, aquela relação com a literatura, né? Vai lendo, mas só realmente põe a mão na massa, né? Pensa, eu vou começar a escrever agora. Acho que só depois de adulto, né? Eu acredito que sim. Que dá aquela vontade, assim, de não, vou realizar esse sonho, né? Exatamente. Nós temos outro escritor aqui na nossa sala que acabou de chegar, Miltinho Souza, que lançou um livro junto com a irmã dele, lá em Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Miltinho. Muito amigo nosso, sempre acompanha a gente. Agora, me conta, como que surgiu a ideia do livro? Esse aqui é o seu primeiro livro. Esse é o primeiro livro. O Burrinho Divino, ele veio como um presente na minha vida, né? O que acontece? Como tá escrito no prefácio, desde pequena eu via o meu avô falando a respeito desse animalzinho, o burrinho, que de maneira muito equivocada as pessoas, acabam uma xingando a outra, o nome desse animalzinho, burro, burro, como se ele fosse, desprovido de inteligência. Na realidade, muito pelo contrário, é um animalzinho muito inteligente, muito forte. E aí, com o passar do tempo, me veio se despertar essa vontade de escrever uma história sobre um burrinho. E, de repente, já veio pronto, Burrinho Divino. Eu até pensei em outros nomes, mas vi o Burrinho Divino. E aí eu comecei a escrever, e esse personagem, embora seja, como diz a Silvia Helena, ela diz que ele é carinhoso, simpático e carinhoso, ele vive um conflito, que não conversa com esse prefácio que coloca todos os adjetivos e as qualidades do animalzinho, mas ele não se reconhece como tal,
Ele busca encontrar algo que faça ele se sentir pleno e feliz. E aí ele segue nessa busca até que um dia algo acontece. E ele consegue enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? Então, por que eu quis fazer esse link? Porque isso acontece conosco, né? Muitas vezes, em essência, nós somos completos, seres perfeitos. Mas na maioria das vezes a gente não reconhece isso, né? A gente sai buscando a nossa felicidade fora de nós. Quando algo acontecer, quando isso se transformar. E na realidade, não, isso tudo já está dentro de nós. A gente não consegue acessar por conta das nossas crenças, né, das nossas expectativas. Então, assim, o maior intuito da história é trabalhar na criança desde pequenininho esse despertar de olhar para dentro delas, né? E entender que as respostas já estão dentro de nós, né? Isso é muito importante, não só para a criança, mas para o adulto que lê para essa criança também. E aquilo que é bom, o que é ruim, depende muito da nossa expectativa, dos nossos julgamentos, né? A história vai trabalhar isso, que tudo que nos chega traz propósito, né? Todas as situações que nos chegam, ela tem uma finalidade. Ser positivo ou ser negativo depende das nossas crenças e expectativas, mas se a gente diminuir isso e olhar por esse prisma de que há sempre uma oportunidade por trás das situações que nos chegam, a gente vai levar a vida com mais leveza. Então, trabalhar isso desde pequenininho, eu acredito que é algo que vai fazer uma diferença, né? Renata, o meu tio levantou a mão. Miltinho, quer falar alguma coisa? Miltinho? Ele tinha levantado a sentada. Mas vamos continuar. Assim, vamos ver se depois ele se manifesta. Uma coisa que eu achei interessante no personagem de Burrinho, porque é uma coisa super comum para as pessoas, né? A gente, como é que se diz? Pensar em ser de um jeito, né? Quando na realidade a gente é mais feliz sendo do jeito que é. Exatamente. Eu acho que é aquela busca, né? Parece que o ser humano ele passa a maior parte do tempo preocupado em ser uma perspectiva de uma pessoa, né? Exatamente. O ser satisfeito, né? Você vê que ele, apesar de que, como coloquei no prefácio, todos os adjetivos, as qualidades que ele tem, mas na história ele não se reconhece assim. Na verdade, ele carrega uma culpa porque ele acha que as pessoas se xingam de burrinho porque ele é pequeno, porque ele é frágilzinho. E aí ele tenta mudar de todas as formas, ele busca, isso é um sonho para ele, né? Então, ele teve um despertar. Mas isso acontece conosco, cada um de nós, né, na criança, vai ter esse momento do despertar, onde a gente vai conseguir perceber que nós somos completos, somos sinceros, abundantes, nós já temos tudo que precisamos dentro de nós, respostas dentro de nós, mas muitas vezes, na maioria das vezes, buscamos fora de nós. Quando as coisas mudarem, ou quando eu realizar um sonho, né, quando eu comprar algo, ou independente daquilo que a gente traça como um sonho, como uma meta, mas às vezes a gente alcança aquilo e ainda está vazio, né? Ainda está insatisfeito. Então, na realidade, o que eu quis propor na história? De que não está nas coisas exatamente, mas no peso que nós damos a ela, né? O despertar dele foi assim, mas cada um de nós vamos ter um despertar. E o mais importante é enxergar a beleza por trás das coisas, ver as oportunidades, as oportunidades lindas que o universo, que o mundo traz para a gente, que a gente não percebe, porque a gente está focado naquele objetivo. Meu tio está falando que não conseguiu entrar para falar, mas ele deseja para você, Renata, muito sucesso, dizer que nunca desistir de se encontrar, dizer para nunca desistir, de que sempre a gente vai encontrar dificuldades, né? Acho que as dificuldades fazem parte da vida. É verdade, faz, com certeza. Na realidade, a proposta do livro jamais é fazer com que a criança pense que o mundo tem que ser perfeito, que as coisas têm que ser perfeitas. Não, muito pelo
o contrário, mas é enxergar as situações que chegam, seja ela pareça não tão boa ou boa, mas enxergar de uma maneira onde você possa ver o que está por trás, que as oportunidades e a beleza que está por trás, tudo que nos chega tem propósito. Isso é importante. Se a gente começa a enxergar, se a criança desde pequenininha começa a ver por esse ponto, a vida vai ficar um pouco mais leve. Porque aí a gente para de ter aquele parâmetro do que é bom e do que é mal, né? Do que é feio e do que é belo. É comparado a quê? É sempre comparado às nossas expectativas e aos nossos julgamentos. Mas se a gente tirar ou diminuir isso, a gente percebe que as coisas são, que elas chegam até a gente para cumprir um propósito. Se a gente não tiver resistências, vai ser mais leve, a gente vai conseguir viver mais plenamente. E a criança também tem as suas angústias, suas tristezas, elas passam por esses sentimentos também. Não tem nada de errado, mas é fazer com que elas olhem para esse sentimento de uma maneira gentil, exatamente, de uma maneira diferente. É, uma maneira diferente. Eu acho interessante isso que você falou, o ser humano vai crescendo e vão tendo as crenças, né? E realmente as crenças elas acabam sufocando qualquer sonho que uma pessoa possa ter, né? Exatamente. Se você é uma criança, pensa em ser escritora. Aí vem as crenças, né? A sociedade te pressionando, dizendo, mas vai ser escritor não ganha dinheiro. Não, é muito complicado. E aí, é complicado essa vida. Exatamente. Não chega nem a tentar, não é? Você chega a desistir, né? Aí acaba seguindo, no caso, assim, indo mais longe, vai seguir uma profissão que, a princípio, dê dinheiro, né? Exatamente. Muitas vezes vai dar o dinheiro, vai dar o retorno financeiro, mas vai estar aquele vazio persistente. E se é feito com amor, mesmo que a sociedade, que o mundo diga, olha, isso não dá, é possível. Sim, claro que é. Agora, o divino, ele vive naquele ambiente, naquele ambiente da fazenda. Você sempre teve contato com fazenda? Ou esse veio do imaginário mesmo? Veio do imaginário, completamente do imaginário. Nunca tive, assim, contato. Na verdade, assim, minha primeira, quando pequenininha, eu morei, mas eu não me lembro, né? Não tenho essa memória de ter vivido. Mas veio totalmente do imaginário. Como eu falei, ele veio como um presente para mim, porque ele já veio com o nome. E aí eu fui escrevendo e foi desenrolando a história. E aí surgiu o divino morrinho diferente, porque realmente esse despertar dele o torna completamente diferente de como ele está no início da história, né? E fica realmente uma coisa bastante sensível também, né? A participação dele, esse ambiente da fazenda. Aí, eu fiz a ilustração do livro da Renata, né? Para quem não sabe. Então, a facilidade de inserir personagens, né, diferenciados, né, para compor, eu acho que foi um livro que no caso da ilustração, me proporcionou muita criatividade na hora de montar as imagens e tudo mais, né? Eu fico muito feliz. Esse surgiu, viu, gente? Foi criação da Ana, esse sapinho. Mas, nossa, foi muito prazeroso, né? Que nem eu falei, é um sonho de... Essa história, na verdade, ela já foi escrita há algum tempo, é um sonho de um tempo já, né? E me traz muita felicidade poder ver essa sementinha, né? Sendo espalhada por aí. Muitas pessoas já adquiriram, me deram feedbacks, assim, que assim, eu fiquei muito feliz, muito grata, né? Até das pessoas falando, nossa, meu netinho pediu para que a mãe contasse mais vezes, ficou falando do moinho. Então, isso é muito bacana, sabe? Tentar trabalhar. E também essa quebra do paradigma com relação a esse animalzinho, né? De trazer mais um olhar diferenciado para esse bichinho, né? Que a gente possa, quando olhar o outro, olhar com amorosidade. Se de repente aquilo não está de acordo com o que eu acredito, mas eu preciso respeitar, porque sempre é partido de uma crença minha.
Não quer dizer que está certo ou que está errado, não cabe a mim julgar, né? Então, trabalhar isso desde pequenininho para que a criança possa se respeitar e respeitar a opinião do amiguinho, né? Eu acho muito importante, vai fazer com que ela cresça um adulto mais amoroso, que tenha mais empatia pelo outro, né? Agora, uma coisa que eu acho que você tinha comentado, você fez pedagogia, né? Uma Sim. faculdade, né? Outra instituição aqui em Jacareí. E esse projeto veio o livro veio de algum projeto desenvolvido na faculdade? Sim, ele nasceu de uma ideia que aconteceu lá. Até a Silvia Helena, que foi minha professora de literatura infantil, ela teve uma matéria que ela pediu para que eu desenvolvesse uma história. E eu fiz uma fábula, e na verdade tinha o burrinho, não era o burrinho divino, mas era uma fábula que já tinha o burrinho. Então, sempre essa coisa do burrinho, já desde então. E como a Silvia Helena é uma professora também muito criteriosa, né? Ela tem, né, essa questão de ser bastante crítica, e isso eu acho extremamente positivo. Quando eu levei a ela gostou bastante. E aquilo reforçou lá na faculdade. Falei, poxa vida, é isso que eu quero mesmo. Mas aí vai acontecendo outras coisas, aquilo foi ficando. E até tem uma história curiosa com relação a isso, porque quando, há 6 anos atrás, eu falei, não, eu vou resgatar esse sonho, eu vou voltar a escrever. Aí eu pensei assim, eu falei, não, eu vou pegar aquela fábula, eu vou tentar dar um jeito de publicar aquela fábula, para ver, né, como é esse universo. E aí depois, só que, Ana, eu não encontrava de forma alguma. Não encontrava, eu procurei todos os arquivos, nada. Eu cheguei a ligar para algumas amigas, ficou com você aquele trabalho da fábula? Não, Renata, não tá. Aí veio assim na minha mente, escreva outra. Ana, depois que eu havia escrito, terminado, um belo dia, eu achei. Mas Ou seja, sempre era para escrever. quando a gente precisa, nunca encontra, Renata. Outra. Aí eu falei, não, eu já entendi. Era para eu ter escrito mesmo a história do Divino. E o Com Divino é uma trilogia, né? Exatamente. Ele tem a continuação, tem mais 2 histórias aí, que, assim, não é uma continuação, mas faz parte. Ele está envolvido. Você pegou o mesmo universo que o Divino foi Exatamente. inserido, né? Outros personagens que vão inserindo. No final da terceira história, tem mais 2 personagens para entrar aí. Agora, é uma pergunta curiosa. Por exemplo, você escreveu esse primeiro livro, um livro infantil, e você pretende, de repente, fugir um pouco, porque comigo aconteceu isso, né? Eu escrevi os infantis primeiro, né? Publiquei, e depois eu migrei, assim, deu uma passeada na ficção. Você tem alguns textos guardados, que a gente sempre tem, né? Texto guardado, né? Com outro tipo, uma outra categoria literária, e não a infantil? Sim, tenho. Assim, eu até penso, na realidade, depois que tem esse livro, que eu digo assim, eu pretendo trabalhar muito nele, porque, nossa, é o primeiro filho, né? Então, com certeza. E em seguida, as outras 2 histórias, né, que é uma ligação desse primeiro livro. Mas pretendo sim, eu tenho vontade, eu tenho algumas coisas escritas, alguns textos. Trabalha sempre essa questão de olhar para dentro de nós, de valorizar a nossa essência, de buscar os nossos objetivos, os nossos sonhos, de enxergar as adversidades como bênção, né? Porque eu sempre digo, é muito fácil a gente ficar feliz quando as coisas ocorrem da maneira perfeita, né? Como, por exemplo, agora, no início da nossa live, aconteceu um imprevisto surreal. Para quem vai assistir depois esse Pio Literário, nós fomos invadidos. A nossa live foi invadida. Né? Então, olhar para isso tudo e tentar entender. Tem algo por trás disso, mas, assim, se abater, fica, nossa, porque se autoflagelando, isso é péssimo, porque eu só vou atrair mais do mesmo, né? Então, assim, olhar para frente e depois rir disso tudo, né? Então, assim, tentar trabalhar isso. Então, eu tenho vontade, sim, é um projeto futuro, sim.
Você vai assumir a carreira de escritora mesmo. Vou. É um processo. Gente, eu tenho que comentar com vocês. A Renata entrou numa ansiedade por causa desse livro. Foi Todo mesmo. dia me mandava mensagem. Aham. Eu mandava assim, Ana, olha, eu de novo. Aí eu olhava, Renata, mas não dá. De novo. Sabe, Renata, não dá para ficar zangada com você, porque é uma ansiedade assim de você ver o sonho. Quando eu recebi as várias mensagens, eu falei, eu até comentei com meu marido, não dá para ficar zangada com a Renata, porque é o sonho dela que a gente está trabalhando, né? Então, Eu tentava com aquele jeitinho, tipo assim, não fica brava comigo, mas sabe o que é? difícil ficar bravo. A Silene também foi o mesmo processo. Acho que as pessoas elas ficam bastante assim, gera ansiedade. Eu estou indo caminhando para o meu 5º livro, já estou ansiosa para ver. A gente fica na ansiedade de ver o livro pronto, né? Com certeza. E aí, a ansiedade maior ainda de saber o que as pessoas pensam do livro, né? Nossa, é demais. Nossa, eu saí, foi no sábado passado, fazendo algumas entregas. Aí você fica pensando, será que leu? Será que gostou? Ai, meu Deus, tipo, não tem jeito de não ficar. E quando alguém fala, nossa, gostei, nossa, é tão gratificante. É como se realmente, assim, aquilo tudo que você, quando você está escrevendo, tudo que você sente que você quer transmitir, aquilo está se cumprindo. E isso não tem preço, né? E não é nem pelo ego de ser escritor, mas é de saber que aquilo está reverberando, né? Que aquela sementinha pode, de repente, fazer a diferença. Isso é maravilhoso. Eu digo que se a gente... Uma coisa que eu sempre comento com as pessoas, a profissão de escritor é uma profissão como outra qualquer. Assim como um médico cuida da saúde, de repente o publicitário cuida da comunicação, né, o pessoal de marketing e tudo mais, o escritor tem a função de escrever. É claro que a gente sempre fica naquela posição de que, poxa, será que o que eu estou escrevendo está agradando outras pessoas, né? Que a gente escreve para as outras pessoas, né? Sim. Eu participei de um evento de um rapaz que ele virou e falou, não, eu escrevo aquilo que eu quero. Goste ou não goste, eu não vendo muito livro porque muita gente não gosta do que eu escrevo, mas eu escrevo aquilo que eu quero. Você se preocupa com o mercado? De escrever o que as pessoas querem ler, ou você se preocupa realmente em escrever aquilo que você pensa? Olha, Ana, é uma junção das duas coisas. Das duas coisas. É importante se preocupar, assim, não só eu penso isso e assim será. Mas eu tento escrever algo que eu tento trabalhar uma verdade dentro de mim, algo que eu sinta que possa fazer uma diferença na vida das pessoas. É que nem eu coloquei no prefácio do livro. É um livro que eu escrevi para as crianças, mas também eu penso em tocar naquele adulto que está lendo. O pai, a mãe, o adulto que está lendo para essa criança, está lendo para essa criança. Então, assim, é unir as duas coisas, tem que fazer algum sentido. Tem que ser algo que toque no outro, né? Que faça uma diferença. Então, eu tento equilibrar as duas pontas, né? Isso é interessante. Vou abrir para perguntas. Quem está na sala deseja fazer alguma pergunta, quem quiser pode abrir o microfone, perguntar para a Renata ou fazer pelo chat, que aí eu repasso a pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tirar? Olha aí, pergunta, gente. Ai, meu Deus. Miltinho, você quer fazer? Perguntas fáceis. Miltinho, professora Flávia, Isabel, Alexia, Fernanda, Kátia, vocês querem fazer alguma pergunta para a Renata? Renata, Flávia, vocês estavam falando de vendas de livro, né? Penso assim que sempre é muito difícil colocar à venda um produto que a gente criou, né? Como que é essa relação para você, onde você assume esse papel também, você vai entregar? Conta um pouquinho para a gente.
A gente tem um apego e às vezes a gente não consegue dissociar as coisas, né? Entre o vendedor e o produtor, né? O escritor. Como é isso para você? Comigo, o que acontece? Eu trabalho com estética, né? Então, assim, eu estou rodeada de mulheres e todas, a maioria são mães, né? E como esse projeto do Burrinho Divino é algo que eu já havia pensado há uns 6 anos atrás, eu até tinha colocado no YouTube um vídeo dos personagens, e a maioria das clientes, né, das minhas amigas me apoiaram muito, né? Falaram, Renata, vai dar certo. Só que, na verdade, eu comecei por um outro ponto. Eu tinha as histórias, aí eu guardei as histórias, eu falei, não, vou fazer o seguinte, vou fazer uns vídeos, coloco no YouTube, aí alguém vai interessar e vai entrar em contato e não vai dar certo. Mas as coisas não funcionam bem assim. Mas, com esse passar do tempo, as pessoas foram conhecendo do projeto. Então, quando começou o processo da Ana estar ilustrando o livro, de tudo estar acontecendo, eu fui falando para as pessoas, olha, lembra do burrinho? Nossa, lembra, então, olha, o livro vai sair, vai dar certo. Nossa, Renato, que legal. E aí eu fui boca a boca, um a um. Eu não quis fazer grupo, nada. Eu falei com uma a uma. Quando elas estavam comigo, eu falava com elas pessoalmente. Quando não estava, eu ligava, né, falando com elas mesmo, contando sobre o projeto, e elas, nossa, que legal, eu quero um. Então, foi até curioso, acho que é por isso que eu fiquei perturbando a Ana, porque as pessoas foram falando, eu quero um, e eu fui marcando. Quando eu vi, já tinha mais de 100 livros reservados. E aí começou a me dar um desespero, eu falei, Ana do céu, todo mundo quer para o Natal, e agora? Ana falou, não, fique tranquila, vai dar certo. Aí, assim que eu peguei os livros, eu peguei algumas clientes, algumas que não estão vindo, que já são clientes mais antigas, eu fui e levei, acho que eu fiquei eu com meu esposo umas 6h30 rodando. Fomos para São José, Jacareí, Santa Branca, entreguei um a um, de mão em mão. Então, assim, é um trabalho bem um a um mesmo, com muito carinho. A Renata é um ponto fora da curva, sabe, professora Flávia? Porque ela, antes do livro chegar, ela já tinha vendido tudo. E agora solicitou a segundo lote de impressão, né? E se bobear, quando chegar, já vendeu tudo também. Mas a postura da Renata é uma postura que não é a maioria dos escritores, né? A maioria dos escritores, se fizer uma pesquisa, eles vão dizer que tudo é tímido. Todos eles são tímidos. Então é difícil. Eu não sei vender. Tem escritor que não tem essa coisa de pegar o livro e vender o livro, né? Aí, cada timidez. Mas a Renata, nossa, a Renata foi um ponto fora da curva mesmo. Oferecendo, falando da história. Porque é o nosso filhinho, né? A gente quer colocar aquele cartaz, quer que as pessoas conheçam, né? O Miltinho fez uma pergunta aqui no chat. Renata, como você está enfrentando o isolamento, caso tenha de algumas pessoas que se diziam amigos por ciúmes? Olha, Miltinho, não percebi isso, de verdade, sabe? Eu acho que foi, como eu falei, já vinha desses 6 anos, né? Muitas pessoas conhecendo, incentivando. E aí, quando eu decidi mostrar a história para a Silvia Helena, que foi ela, eu falei assim, não, eu preciso que alguém faça uma revisão literária para mim, né, para que eu possa enviar para as editoras. E aí a Silvia Helena foi um anjo da guarda, porque ela revisou, ela falou, nossa, Renata, eu gostei bastante. E eu conheço uma pessoa muito bacana, que é a Ana, ela tem uma editora e, de repente, pode dar certo. E me indicou para a Ana. Então, assim, quando eu contei para as pessoas o ocorrido, as amigas foram, assim, irmãs, apoiaram, assim, a todo momento, né? Então, eu não percebi isso, de verdade, com relação a esse sentimento, não mesmo, graças a Deus. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas eu acho que é porque
a profissão de escritor também é uma profissão muito romantizada, né, Renata? Então a pessoa pensa, ele é um escritor, aí pensa aquela coisa, vive, não vou dizer que vive no mundo da lua, a gente vive mesmo no mundo da lua. Fica um pouco. Mas fica uma coisa muito romantizada, e na realidade é um trabalho normal. Quem é escritor escreve todo dia, se prepara, corre atrás, pega. Eu acho uma coisa interessante que até converso muito com as pessoas, que com o advento da internet aproximou mais o leitor do escritor. Então o escritor ele tem mais facilidade de ser gestor da sua própria publicação, como você fez, né? Uhum. Não, é muito bacana. Eu até falei, teve um dia que eu mandei uma mensagem para a Ana, eu falei, Ana, eu estou amando isso. Tá muito diferente. Mas eu acho que... Há bem pouco tempo atrás, eu nem Instagram tinha. Olha só pra você ver. Eu falei, não, preciso criar um Instagram, preciso movimentar as coisas aqui, mas o trabalho foi muito boca a boca, muito assim, contato. Que eu gosto muito disso. Meus atendimentos eu atendo uma a uma, com muito carinho. Eu gosto dessa coisa do contato, de ser especial, cada um ali. Então, eu apliquei isso para essa questão do livro também. E foi muito bom, assim, está sendo incrível. Está sendo muito interessante mesmo. Ainda mais em época de pandemia, que a gente não pode fazer um lançamento assim, aberto, né? Que o bacana, a gente comenta muito isso nos PIOs, né? Que o legal mesmo é você estar diante do leitor, né? Fazer o autógrafo, entregar, né? Ter esse contato, né? E 2020 foi um ano em que a gente não participou só virtualmente, só por internet, que o escritor pôde mostrar o lançamento, mostrar os livros, comentar, discutir literatura, né? Não teve nada presencial. E assim, no meu caso, eu já entrei assim, né? Porque eu nunca tive essa experiência de ter esses lançamentos, onde a gente tem participação das pessoas. Então, assim, para mim já está sendo diferente desde esse início, né? Renata, uma forma. A Isabel Rivas, ela mandou uma mensagem, já adquiri o meu, e para todas as crianças da minha família, a Renata é uma pessoa incrível, que tem uma energia super positiva e que transborda o amor. Além de suas mãos de fadas, ver de perto ela transbordar seu amor através da sua arte é um grande privilégio. Eu sinto que esse é apenas o começo de uma linda trajetória. Todo sucesso para você, Ai, que mensagem bacana! Belzinha! A Belzinha é uma linda. Meu Deus, ela adquiriu para todas as crianças da família. Eu fui cheia de sacolinha. Entregar a coisa mais linda. Nossa, Belzinha, obrigada pelo carinho. Não tem palavras. É como eu disse, nossa, essas minhas amigas são irmãs para mim. O Milton mandou sucesso para você. Parabéns e sucesso. Obrigada, amém. Milhões de vezes, amém. É sempre... a gente precisa desse incentivo, né? Porque... desse feedback, né? Das pessoas comentarem o que está lendo o livro, está comprando o livro, que gostou, não gostou. Eu, pelo menos, nunca ouvi ninguém falar que não gostou de um dos meus livros. Acho que deve ser terrível você ouvir isso. Mas eu acho que também faz parte, né, da vida do escritor, na verdade. Sim, com certeza. A gente tem que estar aberto para tudo. Então. Aí, eu acho importante também uma característica, assim, comentar uma característica fundamental do escritor, que é a observação, né? Uhum. O escritor, ele sempre está observando as situações que estão ao redor, que sempre dá história, não é verdade? Exatamente. A gente sempre tem a história por trás da história, é uma sequência de histórias. É muito interessante, tudo vira realmente uma história. A gente comenta que nem no Pio lá com o Robson, né? O escritor Robson de Taubaté, e a gente discutindo o paradoxo, né? A realidade que a gente vive, assim, você constrói a realidade paralela, né? Para contar para as pessoas.
Exatamente, Ana. Nessa realidade, né? Na É uma verdade. realidade paralela mesmo, assim que eu me sinto quando estou escrevendo, que realmente há um universo paralelo ali. Você está viajando sem sair do chão ali, é muito gostoso, é leve, né? Por isso que eu falei que tudo quando começou foi com relação a essa questão do acidente, que eu, por acidente, descobri que era isso que eu queria. Que na realidade eu achava que eu queria era cantar, era tocar, mas aquilo era tão pesado para mim, quando eu ia para as aulas, nossa, não era uma coisa leve. E aí aconteceu esse acidente, mudou o curso de tudo. Quando eu percebi que eu estava fazendo aquilo, foi leve, foi tão agradável, que eu falei, não é isso que eu quero fazer, é isso que eu amo fazer também. Então foi muito legal. Então realmente a escrita, ela nos transporta para outro mundo, né? Para um mundo mais leve, mais suave. E para quem lê também, né? Quem lê também, exatamente. Acaba transportando também, né? Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa. E você lê bastante? Você lê muitas coisas? Eu gosto bastante de ler. É importante, né? Meio clichê, né? Que a pessoa fala, não, é importante ler para ser um bom escritor, tem que ser um bom leitor, e é verdade mesmo. Mas não por aquela questão de ler por uma obrigação, mas por prazer mesmo. Quando eu vejo um livro que me atrai e tem um assunto que eu vejo que aquilo faz um sentido, eu gosto muito. Isso é algo assim que eu pego para ler e não consigo parar. Então, até uma vez, até na live do Robson, ele falou assim, não, se a gente pegar um livro, mesmo que eu não goste, eu vou até o final. Eu já fiz isso algumas vezes, mas não é legal. Hoje eu já não faço mais. Eu paro. Hoje em dia eu paro também, mas é muito gostoso. O Robson para outro mundo. O Robson falou, não, eu termino o livro. Ele vai Ele falou. Tem um livro que eu ganhei de aniversário da minha irmã, que falava sobre... Eu sou da época as Brumas de Avalon, né, da década de 80, né, que foi um sucesso muito grande, tudo mais, Rei Arthur, né, magia, aquelas coisas, né, Brumas de Avalon. São 4 livros, eu li os 4, assim, eu e toda a minha juventude, né, o povo. E a minha irmã me deu um livro, acho que ano retrasado, que tem a ver com as Brumas de Avalon, assim, com esse universo, né? Escrito até por uma brasileira, agora eu não lembro o nome. Só que, gente, eu não sei se eu envelheci, mudei o gosto, eu não consegui ler o livro até o final. Sério, Ana? Olha só. Não consegui. Eu não sei se é porque, sabe, aquele universo todo já não faz parte da minha... Faz mais sentido, talvez, né? Não me tocou em nada o livro. Aí eu falei, não, deixa, um dia eu termino. Tá lá, um dia eu termino. Quando não faz sentido, é melhor não prosseguir. Ô, Renata, a gente conversa muito com os escritores, assim, nessa curiosidade de saber como é que é o processo criativo. Como que é o seu processo criativo para escrever as suas histórias? Ana, geralmente as inspirações é bem cedinho. Eu acordo por volta das 4 da manhã. E aí é um horário que as ideias vêm assim, pipocando mesmo. Eu vou e anoto, às vezes eu gravo. As histórias essas 3 histórias foi assim. Eu lembro que veio o burrinho divino, aí começou o início da história, eu fui anotando. E aí eu lembro que dentro de um atendimento ou outro, vinha um pouco mais a história, eu ia anotando, então elas foram escritas assim, não teve uma regra, por exemplo, tal dia, tal horário eu vou escrever, e vou escrever, não. Quando vem a inspiração, eu vou anotando, vou escrever, e aí eu construo a história. Ah, tá. Eu geralmente, assim, eu não tenho, assim, um momento específico a ideia vem na cabeça, vem em qualquer horário. Qualquer hora, de repente a gente está aqui batendo papo aqui no Pio, dá uma parada para escrever uma ideia, né? Uhum. Mas eu geralmente, como eu já comentei anteriormente, eu sempre escrevo o início da história e o final.
Você falou mesmo, eu achei interessante esse processo. Eu já ponho o final da história. Aí o que vai acontecendo? Eu vou inserindo ações, personagens para chegar naquele final. É uma técnica interessante, viu? Eu vou tentar, Ana. É uma coisa meio de maluco, né? A gente vive no mundo da lua mesmo, né, Renata? É coisa de escritor. Ai, meu Deus. Pessoal, vocês querem fazer mais alguma pergunta para Renata? Não querem? Então, Renata, eu para adquirir o seu livro, tem o site da Editora da Galeria, o www.editoradagaleria.com.br, mas também tem através do seu Instagram, se você puder passar os seus contatos. Ah, sim. Pode adquirir também pelo Renato Oliveira 497, que é o meu Instagram, ou direto pelo meu WhatsApp, que é o 997458788. Ok, São as então. formas de estar adquirindo o É, livro. e a gente já percebeu que tem que adquirir logo, né? Porque Por tiragem favor, chega, por já era. favor. E é isso, estou muito feliz, nossa, muito grata com a participação de todos que entraram. Teve até as outras pessoas que entraram antes da gente ser invadido, né? Até depois vou entrar em contato com eles, me desculpando, mas é algo que fugiu do nosso controle, né, Ana? Eu tenho que agora repensar bastante, ou fazer só o gravado, eu e o escritor, e disponibilizar, né? Ou fazer como a Talvez. professora Flávia falou, realmente, de fazer através do Instagram, né? Mas, Renata, olha, eu agradeço muito a sua participação no Pio, foi uma aventura esse É Pio, aventura! Gente, olha, eu nunca vi. realmente acontece ao vivo. Gente, foi uma aventura. Acho que quem entrou agora depois, você acha que a Belzinha não ficou sabendo o que aconteceu, ainda bem. Ainda bem, pelo amor de Deus. Mas eu agradeço a sua participação, desejo muito sucesso para o nosso livro, Nosso né? livro, Nosso livro. nosso livro. E, gente, eu queria agradecer muito, muito a participação de todos, o carinho de todos, de todas as amigas, de todos os amigos, gente, vocês fazem parte disso e gratidão. Eu não tenho palavras para expressar o tamanho da minha gratidão e da minha felicidade com o carinho que vocês estão tendo comigo, com o livro. Então, assim, sem palavras. Muito, muito feliz e muito grata mesmo. Ok, então. Pessoal, agradeço a participação. Esse Pio Literário, assim como os outros programas, estão disponibilizados através do meu canal do YouTube, Ana Pirolo Escritora, e tem a primeira temporada, que são programas que eu comento muito sobre a literatura, dou dicas, né? E a segunda temporada são esses bate-papos com nossos escritores aqui da região. Eu espero que eu possa também bater papo com escritores de outras regiões também, que possam ampliar bastante o Pio Literário. Mas agradeço novamente à Faculdade Inesp Jacareí pelo espaço e desejo a todos um grande beijo e até o próximo Pio Literário, de preferência sem surpresa. Sem razões. Tchau, gente. Beijo, obrigada a todos. Deixa eu tentar.